ampliação de figura na malha quadriculada, redução de figura na malha quadriculada, diferença entre gráficos. Você está precisando desse assunto? Vamos conferir? Bora lá! Mãos na massa, ao trabalho. Oi gente, eu sou a Adriane, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vocês vão aprender como ampliar e reduzir figura na malha quadriculada, ou seja, ampliar ou reduzir figura na malha quadriculada. E também a diferença entre alguns gráficos. Não percam de jeito nenhum. Bom, meus queridos alunos, nós vamos trabalhar aqui com ampliação e redução de figura plana na malha quadriculada. Começando por essa imagem aqui. Eu tenho aqui uma figura que representa 10 metros aqui na lateral do quadrinho, só a representação, tá? 10 metros é bem maior do que isso, né? E se aqui vale 10 metros, duas laterais valem 20 metros, né? Então, eu tenho aqui uma figura. E eu quero fazer o quê? Eu quero ampliar esta figura em duas vezes. O que eu vou fazer? Para ampliar, eu vou multiplicar. Eu quero ampliar duas vezes, então eu vou multiplicar cada medida dessa por 2. Então, como que eu vou fazer aqui? Se aqui vale 10, 10 vezes 2 é igual a 20. Então, vai dar duas laterais de quadrinho. 20 vezes 2, 40. Então, vai dar 4 laterais de quadrinho, vale 10 cada uma. Então, aqui é só eu fechar a minha figura. Então, aí eu tenho aqui uma figura, né? Toda coloridinha. E aqui, então, essa figura vai ser uma figura de 20 metros por 40 metros, ok? Ampliei. Aqui nós temos a redução da figura, de uma figura plana na malha quadriculada. Ao contrário da ampliação que a gente multiplica, na redução da figura plana a gente divide. E eu quero dividir, eu quero reduzir esta figura que vocês estão vendo aqui, que está representando 40 metros por 60, eu quero dividir, eu quero reduzi-la duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, cada uma dessas medidas. Então, vamos lá. 40 dividido por 2 é igual a 20 metros. Então, eu vou usar duas laterais de quadrinho. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, eu vou usar 3 laterais de quadrinho. Vale 10 cada uma? 10, 20, 30. Então, fechei aqui a minha figura. Então, aí eu tenho aqui uma figura de 20 metros por 30 metros. Ou seja, eu reduzi essa figura duas vezes, ok? Não se esqueçam, quando eu falo em ampliar uma figura, eu quero aumentar essa figura, ampliar. Eu quero torná-la maior. Quando eu falo em reduzir, eu quero diminuir esta figura. Eu quero reduzir, eu quero torná-la menor. Vejam essa imagem aqui. Aqui nós temos aqui uma figura original e aqui nós temos a mesma figura reduzida e aquela ampliada. Observem que ela só muda a proporção, ou seja, o tamanho, ela não muda a forma. Olha aqui o formato da figura original, é o mesmo formato aqui na redução e aqui também na ampliação, ok? Então, ela só muda o tamanho, a forma é a mesma. Então, redução, como eu falei, aqui o tamanho menor, reduzir, diminuir a figura, e ampliar é aumentar a figura, ok? Observe que nessa atividade nós temos aqui um retângulo vermelho e temos aqui duas figuras, uma verde e uma azul. Uma delas é a ampliação do retângulo vermelho. Vamos conferir qual dessas duas? Aqui o retângulo vermelho tem 2 lados de quadrinho aqui na largura. O verde tem 1, 2, 3, 4, 5 e o azul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6.
Vamos ver o comprimento do verde aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a lateral aqui do quadrinho vermelho, tanto na largura quanto no comprimento, foi ampliada 3 vezes, porque 3 vezes 2 é igual a 6 e 3 vezes 3 é igual a 9. E observem que eles não mudaram o formato, tá? A forma da figura é a mesma. O que aumenta é só o tamanho, a proporção, ok? Gente, aqui nós temos um gráfico de barras duplas. O que é um gráfico? Um gráfico é uma representação de uma determinada pesquisa, algo do tipo assim. E você tem vários modelos de gráfico. Um deles é o gráfico de barras, que costuma vir com uma coluna só representando cada item aqui pesquisado. No caso desse gráfico aqui, ele é um gráfico de barras duplas, né? Então, você tem aqui 2 opções por cada item pesquisado. Então, ele vem aqui, normalmente vem o título do gráfico, igual no caso desse aqui, quantidade de televisões celulares por domicílio, né? Que uma pessoa fez a pesquisa e foi detectado nessa pesquisa determinado número de televisões e de celulares que essas pessoas possuem. Então, na pesquisa aqui dessa personagem que é a Alessandra, aqui do nosso exemplo, nós temos aqui televisão e celular, que é representada aqui por essa legenda. Estão vendo aqui o quadrinho verde, televisão, o vermelho, celular? Então, nessa parte aqui horizontal do gráfico, a gente tem a quantidade de aparelhos, de 1 até 4. E na parte vertical, nós temos de 0 até 250, ou seja, até 250 domicílios foram pesquisados. Então, nós temos aqui que tem um celular, aqui a barrinha está indo até no 180 pessoas, desculpa, uma televisão, né? Que tem uma televisão, que é o do quadrinho verde, até 180 pessoas. Celular, o vermelho, né? Então, aqui a barrinha está indo até no 90. Então, 90 pessoas têm apenas uma TV e um celular. Aqui, 2 TVs, 2 celulares. No caso aqui, ó, a barrinha verde está vindo até no 200. Então, 200 pessoas têm 2 TVs e os celulares, 2 celulares, a barrinha está indo no 210. Então, 210 pessoas tem 2 celulares. E por aí vão, estão vendo? Por aí vai as informações. É só você observar a legenda, né? O que tem na legenda, o que tem na barrinha, para você saber identificar tanto a parte horizontal quanto a parte vertical, que vem os dados do gráfico e o título dele, tá? Então, esse é um gráfico de barras duplas. Gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza. Aqui nós temos um gráfico chamado gráfico de linhas. Por que gráfico de linhas? Ele tem a representação aqui a partir de linhas mesmo. E essas linhas vão modificando e vão representando as alterações aqui dos dados que a gente quer representar. Então, no caso do nosso exemplo aqui, o personagem Flávio, ele mora em um local onde houve um projeto de incentivo aos moradores a plantarem mudas pela cidade. E a tabela, tem uma tabela, né, que mostra o número de mudas que foram distribuídas pela prefeitura dessa cidade. Então, aqui tem os anos, né, de 2014 a 2018 e aqui o número de mudas. E isso aqui vai ser representado aqui neste gráfico. Então, neste gráfico, nós temos o título dele, número de mudas distribuídas pela prefeitura. Todo gráfico deve ter o título dele, né? Aqui na parte horizontal, a gente tem os anos e na parte vertical, nós temos os números de muda, que vai 0 até 180 mudas. Então, em 2014, foram distribuídas 40 mudas.
Em 2015 foram distribuídas 70. Observem que a linha foi aumentando. Em 2016, 80, 2017, 140, 2018, 160. Estão observando que à medida que foram aumentando a quantidade de mudas, essa linha também foi subindo, ela foi se inclinando. Se tivesse reduzido o número de mudas, essa linha ia descendo aqui. Como foi só aumentando, né, a cada ano, a linha também foi acompanhando e foi subindo, ok? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, eu não posso deixar de te pedir de jeito nenhum para curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu vou estar trazendo novos vídeos. E os vídeos aí para professores ou pais de alunos continuarão. Eu só estou mudando a sequência de postagens, né, meu cronograma aí de postagens, que ao invés de ser às segundas-feiras às 20 horas, serão às terças-feiras às 20 horas. E esses vídeos aqui com conteúdos para os alunos, eu estou postando sempre nas segundas-feiras, quinzenalmente, ok? Então, se você gostou, não deixe de fazer tudo isso que eu pedi. Compartilha, curta, se inscreva e não me abandona, tá? Beijão para todo mundo, ó. Até o próximo vídeo.